Shalom, 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 shalom. Paz, meus queridos. Vamos agora começar a live. E aí, vamos falar sobre shalom, shalom. Vamos começar a live. Vamos falar agora sobre Ju já está presente, a graça e a paz, boa noite. Vamos falar sobre a cura interior. Interessante. Tem uma canção que diz: me escuta quando clamo. Essa canção diz: creio que tu és a cura. E eu estou aqui com a palavra de Deus, as cartas de Paulo aos Coríntios, a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1. Vou estar lendo alguns versículos. E vamos estar entrando no assunto, abordando um assunto que hoje conhecemos e vemos e ouvimos diversos casos de depressões, que as pessoas estão em depressão e diversas doenças psicológicas, emocionais, doenças essa oculta aos olhos físicos, né? Mas viva e tão vista pelos olhos de Deus, porque Ele todos e conhece o nosso oculto. Então eu vou aqui agora fazer a leitura da palavra e falar de alguns personagens da Bíblia, homens e mulheres, que travaram também consigo a depressão, a ansiedade, pessoas que eram convocadas por Deus como mensageiro, e aí travaram também a depressão, a ansiedade, como nós travamos todos os dias. Então a leitura vem lá, primeiras cartas de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, diz assim, a partir do verso 3, do versículo 3 diz: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da misericórdia, o Deus da consolação, que nos concedeu em todas nossas tribulações, para que também sejamos capazes de consolar os que passam por qualquer tribulação, por intermédio da consolação, com a que nós mesmos somos consolados por Deus. Porquanto, da mesma maneira como o sofrimento de Cristo transborda sobre nós, igualmente por meio de Cristo transborda a nossa consolação. Paulo chega aqui agora no 8 e diz: irmãos, não desejamos que desconheçais as tribulações que travemos nas províncias da Ásia, as quais foram muito acima da nossa capacidade de suportar, de tal maneira que chegamos a perder a esperança da própria vida. De fato, já tínhamos sobre nós a sentença de morte, para não confiarmos em nós mesmos, mas somente em Deus, que ressuscitou dos mortos. Então Paulo trava aquela batalha nas províncias da Ásia e ele chega a dizer que tinha perdido a esperança de morte, de vida, estava preparado para a morte, de tamanha era a luta, a aflição, de tamanha era a batalha que ele estava travando. De igual modo, travamos essas batalhas todos os dias. De igual modo, travamos essas batalhas todos os dias que acordamos. Mas eu costumo dizer e vou repetir nos meus sermões: travamos as batalhas quando acordamos, mas nem sempre termina quando dormimos. E é sobre a depressão, sobre a doença psicológica, que acontece tanto no cristão, na pessoa não cristã, na pessoa de outra, não importa qual a religião, isso acontece com a vida do ser humano. Porém, eu quero falar da cura, da doença e da cura. Então, quando nós falamos de doença, de mágoa, de tristeza, de angústia, as pessoas usam uma frase: ah, mas todo mundo tem. Sim, sabemos que todo mundo tem. Em alguma área alguém foi machucado. No interior de cada pessoa tem uma mágoa. Mas o que estamos fazendo para curar? Então hoje eu coloquei um tema aí para nós amputarmos, né, a mágoa, amputarmos a mágoa do interior. E amputar é cortar e jogar fora. Vamos amputar isso da nossa vida. Então, quando eu digo todo mundo tem,
Eu estou também transferindo aquilo que está dentro de mim para outra pessoa, porque se eu tenho outra pessoa também tem, então eu estou sobrevivendo. E só que em algumas pessoas, a pessoa convive com essa mágoa por longos anos até morrer. Outros já não conseguem. A pergunta é, o que essa mágoa, essa doença tem te feito? Tem te levado a ganhar ou perder alguma coisa? 100% percas. Porque se é algo que só tu sabe no teu interior e Deus, que Ele sonda e conhece o coração, Ele, Jesus, quando Ele disse, vinde a mim, os que estáis cansados, sobrecarregados, oprimidos, eu vos aliviarei, é exatamente aliviar daquilo que é impossível, daquilo que foge das minhas mãos. Paulo disse aqui, a tribulação foi tanta que já não fugiu das nossas mãos, então nós esperamos a morte. Paulo está narrando sobre a tribulação, mas ele diz, bendito seja Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias, que Ele vê a tua doença. Mas falando da doença em si, falando da depressão hoje que está aí, né? Dentro das igrejas, fora da igreja, nas vidas, nos lares, nas famílias, destruindo pessoas. Eu fiz um levantamento da depressão do padre Marcelo Rossi. E eu fui atrás do motivo que ele ficou depressivo. Acho que os irmãos, na época que ele ficou bem depressivo, os irmãos viram. Ele ficou bem magro, ficou bem debilitado. E surgiu, por quê? Porque ele é um homem influente no mundo do catolicismo. Ele tem livros, um dos livros bem vendido. E cantava, é um cantor. Mas a depressão dele partiu porque um dia o Papa veio e ele queria cantar e sentar em lugar de destaque. E a Igreja Católica não permitiu ele sentar ao altar com o Papa. E ali ele ficou muito triste, aquilo levou aquela profunda depressão na vida do padre. Até então, saiu da mídia, não foi mais para a mídia, entrou num calabouço, entrou num buraco. E a depressão é isso. Você vai numa estrada dirigindo e tem escrito uma placa, cuidado com a depressão. O que vai acontecer lá na frente? Um buraco. Você afunda em um mundo seu, em algo que daqui de dentro, quando as pessoas menos esperam. Cadê aquela pessoa que era sorridente, aquela pessoa que brincava, aquela pessoa que não quer sair mais do quarto, não quer sair mais da cama? E a depressão não é um conjunto de tudo, é alguma área que vai levando aos poucos. É uma doença silenciosa que vai atingindo pastores, pregadores do evangelho, cantores, gospels ou não, vai atingindo pessoas. É como uma pandemia que pega mundialmente, como nós estamos aí, o coronavírus. Mas ela vem aos poucos, individualmente, a cada um, matando aos pouquinhos. Então, eu tenho que descobrir que eu tenho uma doença. O Senhor tem que revelar em mim que eu tenho uma doença. É tão notória essa doença que quando nós estamos palestrando na igreja, que nós chamamos a cura interior, que nós chamamos algumas pessoas à frente, tem gente que não tem força de levantar e vir à frente, se expor. Porque fica pensando no que o outro vai pensar, a esposa no que o esposo vai pensar, e aí volta para cá sem a cura. E aí chega a ponto, às vezes, quando nós estamos sabendo e somos convidados a ir até a casa da pessoa para orarmos, mas nem sempre a gente tem um tempo de ter uma conversa. Porque quando a depressão ela está dentro, é algo dentro, a pessoa tem que amputar, pôr para fora. Por isso você vai no psicólogo, você começa a conversar. Você vai no médico, você começa a contar. E às vezes o médico ele faz uns comentários que você diz assim, não, fui lá conversar com ele, perguntou da minha vida e não me consultou. Na realidade, quando você está conversando com o médico da área da psicologia, ele já está te avaliando a partir da primeira palavra. Se tu és casado, aonde tu nasceu, de onde é a sua natalidade. De onde... Então ele já está sabendo, porque ele vai à raiz. Essa palavra raiz é algo muito forte, porque da raiz gera-se uma árvore. A raiz já é algo crescente.
Então aquela raiz da mágoa que está no seu interior, a raiz da mágoa, a raiz da enfermidade psicológica, do sentimento, do coração ferido, da alma despedaçada, ela é uma raiz e ela vai crescendo. A Bíblia diz que Jesus é a raiz de Jessé, por isso é uma árvore que cresce a todos os dias, nos dando vida e nos consolando em meio às tribulações. Então essa raiz, então nós temos que procurar a raiz dessa doença. Eu tenho que descobrir que eu estou doente. E vamos lá pontuar aqui algumas. Vou falar primeiro de um profeta maravilhoso, muito pregado nas igrejas, que passou por esse período, que foi Elias, você já sabe. Então Elias, quando chega em 1 Reis, capítulo 19, versículo 11, ele derrotou os profetas de Baal, mas ele teve que se retirar e foi ali para uma caverna. E você conhece a história. E ali ele se sente agora abandonado por Deus. Então Elias se sente abandonado por Deus, solitário, sozinho. Um homem de fé, um homem de oração, um homem que clamava, milagres aconteciam. Mas agora ele está solitário. E entra ali em uma caverna. Só que a caverna não era só que ele estava dentro. O problema de Elias não era porque ele estava dentro da caverna, mas sim agora a caverna que criava dentro dele. Então, alguma área, a Bíblia diz: examine, pois, o homem a si mesmo. Eu quero que o homem e a mulher que esteja me assistindo nesse momento e que vai ver esse vídeo depois, analise qual a caverna está dentro, qual a área da sua vida que ainda tem uma caverna. Então Elias agora, ele chega a dizer assim, Elias diz: o Senhor lhe disse, sai e fica no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Essa foi a ordem que ele teve. Então ele era um homem muito de fé, muito corajoso. Mas ele recebeu a ordem do Senhor e foi. E estava esperando o Senhor passar. E agora ele fica criando dentro de si uma caverna. Essa caverna que agora ele cria dentro dele. Essa caverna que ele está criando dentro de Elias. Ele estava dentro de uma caverna. Mas o problema não era estar dentro da caverna, era a caverna que estava nascendo dentro dele. Um homem usado, um homem de fé, um homem corajoso, um homem muito valente, agora está entrando em um quadro depressivo. Então, ele via que estava dentro de uma caverna, se sentindo sozinho, mas sem ele perceber. Com o passar dos dias, ele esperando o Senhor vir até ele, começa a nascer dentro dele agora o quê? Uma depressão. Eu falei que quando a gente vê uma placa na estrada dizendo cuidado com a depressão, que nós vamos encontrar um buraco. Exatamente. Caverna, a gente já pensa em um buraco. E quando a gente pensa nesse buraco, eu disse que o problema não era que ele estava dentro da caverna, mas era a caverna que nascia dentro dele. Então está aqui o primeiro personagem. Vou falar de 3 que tiveram depressão. E o primeiro personagem é Elias. Então, dentro da minha e da sua vida, há uma área também assim, que é uma caverna, é um buraco, é uma depressão. E é notório isso em pessoas que enfrentaram desafios como os relacionamentos frustrados, mãe que perdeu seus filhos, o pai também que perdeu o filho. Aquele filho que perdeu o pai e abriu-se ali um buraco no seu sentimento de perca. O casal que hoje é casado e antes já foram casados, são casados pela segunda vez e trouxeram lá do outro casamento essa caverna dentro de si. Trouxeram esse sentimento. Lá no outro casamento eu não era feliz. Lá no outro casamento foi um casamento abusivo, foi um casamento o marido era autoritário, a mulher era autoritária, ambos não deram certo, ou houve até mesmo traição ou agressão física. Estar ali dentro daquela pessoa, uma marca, em uma área sentimental, na área sentimental da pessoa, está ali no interior um buraco, uma ferida enorme. E aí já está um novo relacionamento, já tem filhos, mas não foi curada daquilo que aconteceu lá atrás. Então eu disse que a raiz ela é crescente. Então em algumas, às vezes, é notório
perceber que agora no casamento atual, no relacionamento atual, vou pegar essa área do casamento, você começa a ter explosões, insegurança. Você explode quando o marido ou vice-versa, a mulher, faz algo semelhante do que aconteceu no passado. Você, na insegurança, ou você explode ou você se retrai. Porque é algo também muito... Irmãos, estou ligando aqui. É algo muito lindo de se observar, é que ou nós se retraímos e não falamos nada e ficamos acumulando aquele sentimento que já está conosco, ou explodimos. Explodir, pelos psicólogos, dizem que é bom, porque já vai amputando. Quem explode já amputa. Então, os psicólogos dizem que é melhor uma pessoa explosiva do que uma pessoa que guarda muito. E eu tenho lá, eu fico ali, né, com a palavra do Senhor, no controle, buscando a Deus no controle. Então, por quê? Porque uma pessoa que é explosiva, ela já joga para fora, já vomita e tá tudo certo. Porém, quando se trata de relacionamento, ela explode. Sendo que o outro não sabe porque ela está explodindo, vai gerar uma confusão. Vai gerar ali uma confusão naquele relacionamento, até mesmo chegando uma ferida maior em ambos. Agora, em quem já tem a ferida e agora em quem não tem nada a ver com o seu passado. Então, olha que interessante. Então, na psicologia diz que uma criança que é agitada, que é comelona, que quer comer sorvete, que quer chupar sorvete, que quer comer doce, que é aquela pessoa explosiva que corre para lá, que corre para cá, e o pai às vezes fica bravo querendo repreender, não. Deixa a criança ser assim, controla, lógica, educa. Porque no dia que ela estiver doente, é fácil você olhar e ver, opa, essa criança não está bem. Já aquela criança que é quieta demais, você nunca sabe quando está bem ou quando está ruim. Ou melhor, já está doente. É um trauma, né? Às vezes uma pessoa tem um trauma e você pode analisar esse serial killer, essas pessoas que fazem coisas, são as pessoas quietas, pacatas, né? São pessoas quietas, são pessoas pacatas que ficam... Estão me ouvindo aí, gente? Dá um joinha aí. Dá um joinha aí quem está ao vivo comigo. Eu acho que esse negócio parou aqui. Tá parado, não tá vendo, não. Ligaram pra mim. Ah, não. Ah, ó. Eu sei que tinha parado aqui. Que negócio ficou travado aqui. Oh, glória. Ajuda eu, joia. Eu sei que tinha parado. Então, aquela criança que é agitada demais, isso é gostoso. Eu fico muito observando. Porque quem é quieto, você não sabe. Então, essas pessoas que estouram, geralmente essas pessoas que... teve um caso recentemente de um esposo que matou a esposa, nós estava no fim do relacionamento e matou a filha também. E ali, os vizinhos disseram, nossa, mas ela é tão quieta. Guarda um sentimento que não sabe pôr para fora. E não sabemos o que causou naquele agora homem, que foi na sua infância, que levou esse quadro quieto. Então aquela mulher que é explosiva, o marido fica doido com isso, mas é bom, porque ela não acumula muita informação. Mas temos que descobrir a raiz do que está causando. Costumo eu dizer, e vou refrisar nessa passagem, que ninguém nasce mal. A partir dos 8 anos começa a se conhecer já o que é certo e o que é errado. Ninguém nasce com angústia, angustiado, amargurado. Nascemos na concepção do pecado. E depois, meu pastor, seja bem-vindo, que o Senhor abençoe. Depois que chega um certo tempo, a vida nos prega isso. Então a vida nos prega doenças psicológicas, emocionais e feridas interiores, por traições, por humilhações, por abandono. Elias se sentiu abandonado por Deus na caverna. Então quando Elias está dentro da caverna, eu já disse e vou repetir, eu gosto de repetir a palavra. Não era o problema que ele estava dentro da caverna, mas sim a caverna que agora está nascendo dentro dele. E aquela caverna dentro de Elias chegou ele desejar, criou ansiedade. Ele viu o vento e falou, é Deus, o Senhor vai falar comigo, é o Eterno. Não,
Ele ficou esperando afórico, assim como a mamãe está aguardando aí a vinda da criança, o dia de descobrir o sexo. Irmã Ju, ansiedade para saber, é menina, é menino. E aí vai descobrir uma hora, mas a ansiedade a gente começa a sofrer antecipadamente. E aí nós vemos também, dentro da depressão, a angústia. E nós vamos lembrar de uma personagem também chamada Ana, que ela estava passando por esse momento de ansiedade, de angústia. Por isso que ela dobra o joelho e começa a orar. Mas o que ela fez para resolver aquele problema? Ela não brigou com seu esposo, não brigou com as suas rivais. O texto não nos revela. Ela foi aos pés do Senhor e ela orou. E ela se esvaziou, ela amputou a sua angústia, amputar é jogar de dentro para fora. E quando nós falamos de dentro para fora. Então ela começou a amputar e pedir a quem pode fazer. Eu li aqui a graça e a misericórdia, que pode. Então, ela começou a amputar, pedir a Deus, que Deus abrisse a madre, que desse-lhe um filho, e ela daria ao Senhor. Mas ela queria ter aquela honra de algo sair e ser extraído de dentro dela, um ser. Então ela começou a amputar. Então que nessa noite, nessa início de noite, você ampute esse sentimento, se veio lá do passado, se veio das raízes, que eu não falo raiz, é algo crescente, veio lá da tataravó, da bisavó, esse cunho de separação, de humilhação, de autoritarismo, que veio trazendo esse sentimento de milímetros, né? A pessoa que sempre é inferior demais, é inferior em tudo. Então, amputa também isso da tua vida, vai amputando hoje, vai circuncidando o seu coração, vai amputando de dentro para fora esse sentimento. Não deixa isso criar uma caverna de dentro para fora, porque o mundo nos acurrala. Vivemos como se fosse dentro da caverna no mundo, mas não, a caverna está dentro de nós. Então, Elias passou por isso na caverna. A Ana teve também seu momento de angústia, mas ela foi aos pés do Senhor e clamou. E você conhece a história. E o Senhor o honrou. E o Senhor o honrou. E o Senhor o honrou. E o segundo personagem que passou por um quadro depressivo, você conhece, que é o profeta chorão, o profeta Jeremias. O profeta Jeremias, eu acho interessante que ele pregava a verdade e era perseguido por pregar a verdade. E chegou uma hora que ele entrou também nesse instante. Ele entrou nesse momento de medo, de pânico. Porque difícil, irmão. E o profeta Jeremias chega a falar aqui, Jeremias, no seu livro, que carrega seu próprio nome, o 23, ele diz assim: cante ao Senhor, louve ao Senhor, porque ele salva o pobre das mãos dos ímpios. Cantar e louvar ao Senhor. Por que ele diz cante? Porque depois que passa, Ana, depois que passou, cantou. Elias, depois que saiu desse quadro, viu mais de Deus operar milagres sobre a sua vida. Foi passageiro, mas sofrido. E ele diz, cante. Porque Ana também cantou quando recebe Samuel sobre os seus braços. Ela tem ali o cântico de Ana. E eu quero profetizar que você vai cantar a partir de você refletir o que estamos falando nessa noite e você entender que aqui dentro do teu ser há uma ferida. Que aqui dentro há feridas. Que eu posso ser uma pessoa egocêntrica hoje, arrogante, prepotente, não porque nasci assim, ninguém nasce assim, porque a vida me pregou. Eu já disse e vou repetir: a traição, as emoções, a ansiedade. Aqui Isaías chega a dizer, ele chega a dizer, por que eu nasci? Por que eu nasci? Ele chega a lembrar, por que o Senhor permitiu eu criar a raiz? Da minha mãe saiu fruto, saiu a raiz, ele lembra da raiz dele, porque se não fosse a raiz, ele não estaria passando por isso. Ele chega, Jeremias sofreu muito durante o ministério, e ele viu a desgraça terrível, e foi perseguido por falar a verdade de Deus. Jeremias se sentia muito triste, e desejava não ter nascido. A tristeza chegou tão forte, a lacuna, a ruptura, a depressão, que eu falei que era um buraco, começa agora a tomar conta do ser, do interior do profeta Jeremias, que ele deseja não ter nascido. É interessante que Paulo fala aqui, irmãos, não desejamos que desconheçais a tribulação que atravessamos na província da Ásia, também por pregar a verdade.
Olha o que Paulo diz. Como foram muito acima, quais foram muito acima da nossa capacidade. Foram tão acima da nossa capacidade de tal maneira que chegamos a perder a esperança de vida. Paulo está naquela tribulação, Jeremias está nessa tribulação. Ele chega a perder. Ele chega a perder. É que os irmãos vão mandando mensagem aqui, irmãos. Eu preciso. Me ajuda para comprar uma câmera para a gente fazer só aí a live aí, porque um mandando mensagem e outro aqui é a benção. Ô glória! Aleluia! Ele chega a perder, de fato, ele chega a perder a esperança, perder as forças, sair da capacidade. Jeremias chega nessa depressão, nessa profunda tristeza. E ele me faz lembrar dos Salmos 46, que revela assim, que o Senhor é o Senhor presente na hora da angústia, na tribulação, pelo que temeremos, ainda que a terra se mude entre os montes se abales, ao rio cuja corrente alega a cidade de Deus, santuários mora do Altíssimo, Deus está no meio dela, jamais será abalada. Então, ele chega a essa angústia, e lembramos que o Senhor, ele é bendito, seja Deus, o Pai do nosso Jesus Cristo, que é misericordioso para consolar-nos nessa situação. Então, Jeremias chega a dizer que não queria ter nascido, não queria ter raiz para passar. Mas Jeremias nunca desistiu e ele recebeu a mensagem muito dura, mas nunca esqueceu de Deus. E também prometeu a salvação mesmo, enquanto os problemas pareciam acabar. Tem promessas de salvação e a esperança em Deus que lhe foi para continuar. O Senhor deu uma mensagem para mim e para você nessa noite de consolação. Paulo diz que nós consolamos, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que também sejamos capazes de consolar os que passam por mesma situação. Eu estou aqui hoje dizendo para os meus ouvintes, amigos e irmãos que estão aí online, pastor aí que já abriu aí da igreja, Deus abençoe, que não importa a área da sua vida, vamos consolar, irmãos, uns aos outros. Não vamos cair nesse buraco. Vamos sair dessa depressão, desse sentimento que tem nos oprimido. Eu falei do matrimônio, eu falo da empresa, aquele emprego que está te sufocando, aquele emprego que está te sufocando, aquele emprego que está deixando você doente. Se reinventa. Em Cristo Jesus, não sabe o que fazer, fugiu da sua capacidade, como diz Paulo. Paulo diz, fugiu da minha capacidade. Está muito acima da nossa capacidade de suportar, de tal maneira que chegamos a perder a esperança da própria vida. Paulo chega a dizer, está tão acima, esse sentimento ele é tão forte que você perde a esperança. Um surta, outros perdem a esperança de viver, outros se entregam aos vícios, outros saem dos caminhos do Senhor porque não suportam. Mas Ana, ela dobrou o joelho. Esses homens acreditaram na promessa de Deus na vida dele. Elias acreditou, passou. Jeremias acreditou, foi, pregando a salvação. Aquele povo de coração duro. E ambos venceram. E chega, irmão, aí você está na tua mente dizendo, pastor, mas eu sei que você não sabe o que eu estou passando. Irmãos, eu vivi um quadro isolado assim na minha vida. Vivi um quadro muito isolado na minha vida. E hoje eu tenho a liberdade, a alegria de verdade de poder dizer, fui consolado por Deus. Estou aqui para vos consolar, como diz aqui as escrituras, as palavras do apóstolo Paulo. Então, Deus me deu a cura, me libertou, me restituiu, me deu as suas promessas, e eu vivo em prol das suas promessas em busca de mais milagres. Mas ainda estou no corpo corruptível e sofro as consequências de tudo. Então, sou grato ao Senhor de coração alegre de dizer para vós, cura, libertação, vamos amputar da nossa vida esse abismo, vamos amputar da nossa vida esse sentimento, esses pesos de palavra, as armadilhas, os laços armados no caminho contra nós não prosperará, porque quando Esdras recebeu a notícia, Esdras pegou, foi lá, dobrou os joelhos, jejuou, o camelo não bebeu, a mãe não amamentou criança e venceram.
Ele chega a dizer, capítulo 8 do livro de Esdras, que ele chega a dizer, e chegamos... Dá licença aqui, irmão. Estou me recuperando da garganta ainda, da rouquidão. Eles chegamos ao 9º dia do 10º mês, se eu não estou equivocado, a Jerusalém em paz e segurança, porque o Senhor livrou-nos da mão do inimigo. Então, qual que é a depressão que você está enfrentando? Qual que é a área da sua vida sentimental, conjugal, familiar, financeira? Irmão, a área financeira tem levado muitas pessoas ao suicídio. A área financeira tem levado as pessoas a um abismo, a uma depressão, a um buraco, um poço, como dizia, né, minha avó, um poço sem fundo, um poço sem fundo. E as pessoas estão tão negativas que diz quando vê uma luz no fim do túnel, corra que é o trem. As pessoas entram em choque, porque a tristeza de Jeremias, ele chega a desejar não ter nascido. Lembre-se, nós temos que amputar a raiz. A raiz é algo que cresce. Vem uma semente, a semente é a palavra, a semente é a atitude. A semente gera uma raiz. E a semente, ela é. A semente... Ô filha, cala o cachorro para mim aqui, meu cachorro tá latindo aqui. Ó, a raiz, por favor, Lívia. A raiz, a semente, ela gera uma raiz. E qual que é a semente? É a atitude. A pessoa, quando o traiu, ela teve uma atitude, ali é a semente. Dali começa a gerar agora uma raiz de sentimento, de incapaz da outra pessoa, de ira, de incapaz, de ira, de vingança a outra pessoa que foi traída. De vice-versa, acontece em todas as áreas. Há uma semente plantada. Se eu sou autoritário, uma pessoa sem ética, eu giro naquele outro irmão, eu provoco nele uma ira. Eu provoco nele uma mágoa. Então, é a semente. E a semente cria raiz. E a raiz vai crescendo. Se eu não amputar, a Bíblia me revela, se teu irmão fez alguma coisa, vai até ele e amputa, pede perdão, ou perdoa, amputa isso da sua vida. Então, vou para a terceira personagem, vou para a terceira noite, é Noemi. Nossa, como as mulheres gostam de pregar Noemi. E eu acho uma passagem fantástica, porque a Noemi, ela me leva a pensar na esposa de Jó. A Noemi me volta a pensar em Ana. A Noemi me volta a pensar em Sara. A Noemi me volta a Isabel e Zacarias. A Noemi me leva a diversas pessoas que não tinham capacidade de produzir mais nada. Eram pessoas que estavam neutras, uma pessoa que estava estéril. Você que é uma mãe que é estéril, que deseja ter um filho, preste atenção agora nesse comentário. Olha o que diz aqui. Noemi ficou em depressão. Por quê? Perdeu seus 2 filhos e seu marido. Seu marido e seus 2 filhos. Sobrou-se na mão de Noemi 2 noras. Porém, ambas não tinham filhos. E Noemi já era de idade. Até então ela se considera agora a mulher mara, amarga. De tamanha era a dor da perca. De tamanha era a dor da solidão, que ela agora muda o seu próprio nome, de mulher agora amarga. Noemi chega a olhar para suas noras e diz, ó, vai, porque não tenho eu mais marido ou idade para gerar um filho, ainda que tivesse marido, seria muito tarde para ter um filho e dar para o esposo. E você conhece a história, que ó, vou dar um beijo no seu rosto e vai. Mas a Ruth não muda o quadro. Ela diz a Noemi, não, insista que eu vá. Eu ficarei, teu povo é meu povo. Aonde tu vai, eu irei. Meu povo é o teu povo e teu Deus é meu Deus. E ali nós conhecemos o resumo da história. E eu acho fantástico falar que foi desse momento, dessa raiz, que veio Davi e da geração de Davi. Veio Yeshua, veio Jesus. Então, eu acho fantástico, né, dessa geração, dessa raiz, dessa atitude, dessa semente que Ruth disse. Essa atitude que gera uma semente, e a semente gera uma raiz. Ela disse, eu não vou me afastar de ti. Agora o teu Deus é o meu Deus, o teu povo é o meu povo. E dali, mas a Noemi continuava amarga. Até quando veio o seu filho, de Ruth, com Boaz.
e deu-lhe a Noemi a sua alegria na velhice. E aí eu acho não, irmão, é fantástico narrar essa história. É fantástico narrar essa história de Ruth. Por quê? Porque, irmão, você já parou para pensar, você olhar para dentro de si hoje, nesse buraco, você está olhando agora para dentro desse buraco, você está olhando para dentro da tua alma agora, você está vazia. Há uma depressão, há um medo, há uma segurança. E essa segurança da depressão, ela é tão forte, é tão forte que inclui tudo, a ansiedade. Asaf estava tendo uma crise financeira. E Asaf, ele olha e diz, meus pés quase escorregaram por olhar a prosperidade do ímpio. Porque estava passando uma situação de extremamente, vamos dizer assim, zero financeiramente. Porque você ora, você busca e nada acontece, e só vai, e o celeiro está vazio. Você começa a olhar para a tua casa, olhar para os teus filhos, ou vice-versa. A mãe começa a entrar em desespero, gera já uma discussão, um abismo leva ao outro, gera ali, temos que amputar isso da nossa vida. E aí olhamos mesmo, os ímpios têm, eles têm, e eu aqui estou a quase escorregado, a olhar não para o meu Deus, mas olhar para o ímpio. E interessante que a raiz que gera, eu disse que nós vamos amputar a raiz que leva à depressão, a raiz que está levando às negatividades da nossa vida. Pastor William, seja bem-vindo, que Deus abençoe. Olha o que acontece aqui. Então, a mágoa gerada, a semente que foi plantada negativa dentro do seu coração, dentro da sua alma, do seu subconsciente, do seu psicológico, do seu emocional, seja através de uma traição, através de uma perca financeira, do fechamento de empresa. Irmão, tudo isso é uma semente. Só que nós não podemos deixar criar raiz ou se tornar em uma árvore gigante. Nós temos que amputar, cortar o mal pela raiz, né? Amputar na nossa vida. Então, quando eu falei da raiz de Boaz, que se casou com Ruth, então Boaz casou-se com Ruth e ela tornou sua esposa. E Boaz amou, tiveram uma relação e o Senhor o abençoou Ruth e engravidou e deu à luz a um filho. E as mulheres comentaram com Noemi, bendito seja Adonai e Hashem, Elohim e Yahvé, que não te deixou sem alguém para te resgatar, que o nome do teu neto seja Caleb, que o nome do teu neto seja celebre em Israel. Então o menino te abençoará com uma nova vida. Olha, por que o menino te abençoará com uma nova vida? Porque ela estava morta. A mulher de Jó, quando chega para Jó e diz, ela olha para o único que tinha restado, foi o seu esposo. Mas ela vê seu esposo em qual situação? Jogado às cinzas, se coçando ou se rasgando, tentando tirar aquela aflição da pele, aquela dor, aquela coceira com cacos. E ela, olha, já tinha perdido tudo, seus filhos, uma mulher amarga, uma mulher machucada, uma mulher sofrendo a perca. Ela olha e diz, eu só tenho ele, e nem perto posso chegar. Amaldiçoa teu Deus. Morre. Você vai criticar a fala de uma mulher dessa? Olha que Jó diz, fala tu como uma louca mulher. Porque estava realmente louca. Qual a mãe que quer perder seus filhos? Qual pai quer perder todos os seus filhos? Entramos em desespero, meu irmão. Eu não quero, irmão, que ninguém perca. Eu não quero que você perca. Eu não quero que você chegue a olhar para você. Eu estou aqui emocionado, sentindo o poder de Deus na minha vida. Eu não quero que você passe a perca. Porque você vai olhar para os dias de trás e vai se encontrar numa situação dessa. Foi me dizendo, sou eu amarga, não tenho mais nada para produzir. Eu sou uma árvore morta. Noemi chega a dizer, eu sou uma árvore morta. Porque não tenho mais o que prover, vou voltar para a minha terra e morrer. Paulo chega a dizer, ela é tão acima da nossa capacidade que perdemos a esperança de vida. A leitura que eu fiz, capítulo 1,
de 1ª, de 2ª cartas aos Coríntios. Eu estou aqui sentindo a presença porque eu não quero, irmão, querer você perder, você deixar esse sentimento, deixar esse abismo, deixar essa caverna. Eu disse que o primeiro personagem foi Elias. Elias estava dentro da caverna, mas o problema não foi que ele estava dentro, foi quando a caverna estava dentro dele. Quando dentro dele abre-se uma caverna. Jeremias passou por dentro de uma cisterna. Não foi problema para Jeremias, mas quando a cisterna abre dentro dele, ele chega a dizer que não queria ter nascido. Noemi agora está nessa situação de perca, de abandono, de solidão. Ela está se sentindo uma mulher amarga. Ela disse: Deus me abandonou. Então esse menino te abençoará com uma nova vida e te sustentará, consolará na velhice, porque é filho da tua querida nora, que muito te ama, que te dá o melhor do que 7 filhos. Noemi tomou o menino. Quando eu vejo aqui agora, Noemi tomando esse menino, o Senhor me leva aqui agora a pensar quando Simeão apresentou Jesus. Quando Noemi levanta-se o menino em seus braços, o Senhor me leva em Lucas capítulo 1, onde Simeão apresenta Jesus dizendo: esse é o Salvador. Esse menino não foi o Salvador da humanidade, mas há uma linhagem. Há uma raiz desse menino que Noemi agora levanta em seus braços. Noemi tomou o menino em seu colo e passou a cuidar dele como lhe fora mãe. Simeão pega o menino e diz: despede teu servo em paz, porque agora ele viu o Salvador de Israel. Meu irmão, olha a alegria. E assim que a mulher das vizinhanças vieram, viram o menino, exclamaram: eis que Noemi tem um filho, e lhe dará o nome chamado de Obed. Este foi o pai de Jessé, que por sua vez tornou pai de Davi. Olha, Jesus veio da linhagem de Davi. Então olha que interessante, a raiz do bem, a raiz da promessa que dará a uma vida longa sobre a terra, de prosperidade, de cunho emocional, de cunho psicológico, sentimental, conjugal, familiar e espiritual. Essa é a raiz. Mas primeiro eu tenho que amputar de dentro de mim a raiz, a semente que gera a raiz do abismo, da amargura, da depressão, que foi o que nós começamos a falar. Então a genealogia de Davi começa. Esses, pois, é a história, posteridade de Peretes. Peretes até Davi. Peretes gerou Azon e Azon gerou Arã. Arã gerou-se Aminadab, Aminadab gerou Nasson. Nasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz. E Boaz gerou Obed, e Obed gerou Jessé. E Jessé gerou Davi. Terceira personagem que eu trouxe aqui da depressão foi Noemi. Mas Noemi pegou o menino. E aquele menino trouxe nova vida. E Jeremias me faz relembrar que o menino nos deu. O menino nasceu. O filho nasceu, o menino nos deu. E ele será maravilhoso conselheiro, o Pai da eternidade e o príncipe da paz. Esse menino veio hoje, dando a promessa, dizendo: vinde a mim, tu que estás cansado, oprimido, sobrecarregado, e eu vos aliviarei. Você está carregado? Você está oprimido? A vida tem te oprimido? Nas áreas que já falamos? Tem te roubado o sorriso verdadeiro? Porque quando tu põe a cabeça no travesseiro, que tu apaga a luz, tu começa a refletir, tu começa a examinar a tu mesmo, e tu diz ali: por que eu fiz? Por que eu não fiz? Se eu tivesse feito assim, talvez seria diferente. Ali é só tu e Deus, tu está narrando para Deus a tua dor, tu está narrando para Jesus o teu sofrimento. Não, você tem que começar a amputar. Senhor, chegou até aqui, eu não aceito mais. Eu vou resumir. Paulo diz, o 9 de 1 Coríntios diz: de fato, tínhamos sobre nós a sentença da morte, para que não confessamos
para que não confiamos em nós mesmos, mas somente em Deus, que ressuscitou dos mortos. Ele nos livrou e seguirá nos livrando de tão horrível perigo da morte. E nele que depositamos, é nele que depositamos toda a nossa fé, que continuará nos livrando. Estou emocionado, irmão, é forte. Falar sobre esse sistema de cura interior, amputar da nossa vida esse mal é forte. Vou ler de novo o 10. Diz, ele nos livrou e seguirá nos livrando de tão horrível perigo de morte. E nele que depositamos, é nele que depositamos a nossa fé, que continuará nos livrando. Contamos também, olha que interessante, eu disse que o Senhor nos consolou para que nós consolamos aqueles que estão passando a mesma tribulação. Contamos também com a ajuda das vossas orações por nós, para que pelo favor que nos foi concedido, pela intercessão de muitos, da mesma forma, por muitos, seja oferecida ação de graça ao nosso respeito. Perdão, irmão, ainda estou gripado. Me recuperando. Noemi foi uma mulher feliz, porque o menino veio. Deus não tinha abandonado Noemi. Através da sua nora Ruth, Deus restaurou a alegria a Noemi, a amizade leal de Ruth. Mudou a vida de Noemi. Na depressão, você não pode se isolar. Na depressão, você não pode se isolar. Na depressão, você não pode se isolar. Busque ajuda. Ligue para nós. Peça oração. Venha nos cultos de libertação. Venha nos trabalhos de libertação que nós vamos estar fazendo por diversas dominações, principalmente na nossa igreja local. E venha, participe, nos ligue, procure a gente. Estamos aqui, irmão, para trabalhar. Paulo disse aqui, que nós consolamos, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que também sejamos capazes de consolar os que passam por qualquer tribulação, por intermédio da consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Procure a gente, vem conversar, vem desabafar, vamos orar juntos. Você está sem força para orar? Vem orar comigo, nós vamos orar, tá bom? A gente não consegue orar, vamos orar até que conseguimos orar. Não conseguimos chorar? Vamos chorar até que nós conseguimos orar. Mas nós vamos amputar, jogar isso para fora. Ana fez isso dos pés do Senhor. Então, Noemi, na depressão você não pode se isolar. Deus coloca amigos no seu caminho para lhe ajudar. Um amigo pode ser um agente de Deus para a sua restauração. O Senhor me chamou como Malar. Malar, em hebraico, é mensageiro, ou anjo, traduzido em anjo para o português. Como mensageiro do Senhor, eu quero te convidar. Procure o anjo da igreja que te ajude na libertação. Se ele não é dessa área, se Deus não chamou dessa área, ele vai procurar alguém, porque ele conhece alguém da área. E nós vamos juntos amputarmos da nossa vida essa semente do mal, amputar da nossa vida algo que não nascemos com ela, mas que foi colocado através da vida. E eu disse, então, que o Senhor vos abençoe desse mal do século, da depressão, da doença psicológica, da doença emocional, da doença física, espiritual, financeira e sentimental. E que o Senhor vos abençoe. Fico com essas poucas palavras. Eu falar pouco é um mistério. Fico com essas poucas palavras. Já agradeço a todos que entraram aí. E divulgue nosso trabalho, irmãos. Nos ajude a ganhar almas, a atingir. Agora eu quero que você pegue essa semente e lance numa terra fértil, para que crie raiz e nós chegamos até a terra prometida. Shalom, shalom, Laila Tove. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Creio que tu és a cura. Creio que Ele é a cura. Aleluia. Deus o abençoe. Essa canção é muito linda. Escuta essa canção após esse vídeo. Creio que tu és a cura. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti.